Ao vivo com a gente aqui, a doutora Luciana Pacheco, médica infectologista. Doutora, há muito tempo que a gente fala da coqueluche, do controle, aí agora vai, volta, para, depois volta com mais força. O que é que está acontecendo? Também esse vai e vem dessa doença passa por aquele processo da vacinação, da baixa adesão, de não correr atrás da vacina, porque ela existe, né? Boa tarde, doutora. Bem-vinda, prazer recebê-la aqui mais uma vez. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos os telespectadores. É isso mesmo, Douglas. A coqueluche é uma doença antiga, né? Ela também é conhecida, muita gente chama ela como tosse comprida, pela manifestação clínica dela ser mais, a tosse ser uma característica importante. E a gente já conhece a coqueluche há muitos anos, não é uma doença nova. E também é muito antiga a vacinação. Então, com a baixa da vacinação, e a Europa tem acontecido muito desses movimentos anti-vacina, então as pessoas deixam de se vacinar, de se proteger, e aí a doença volta a acontecer, porque a bactéria é uma bactéria que causa a coqueluche. Um nome aí científico, que é um nome complicado, é Bordetella pertussis. E essa bactéria ela não desapareceu da face da Terra. Então, quando ela encontra pessoas suscetíveis, ou seja, pessoas que nunca tiveram contato com ela, não estão vacinadas, ela se aproveita e começa a apresentar os casos. O esquema vacinal na Europa e no Brasil são diferentes, porque as doenças acontecem também numa incidência diferente de região para região. Por exemplo, lá eles não aplicam a vacina da tuberculose quando o bebê nasce, porque lá a incidência de tuberculose deles é muito baixa. Aqui a gente precisa aplicar porque nossa incidência é alta. E com a coqueluche, isso também aconteceu, e aí com esses movimentos anti-vacina piorou, então por isso esse aumento de casos. Na Europa, na Ásia também, e isso também no Brasil. De vez em quando acontecem esses surtos, como você bem falou, e houve agora, esses meses, um aumento de casos, por exemplo, em São Paulo, um número muito maior do que quando comparado no ano passado. Então, isso preocupa porque a gente sabe agora da moda das pessoas não quererem se vacinar. E a isso predispõe o aparecimento da doença, que, como você também falou, acontece nos últimos dados, mais frequentemente nas crianças pequenas menores de 1 ano. 50% dos casos, 52% nos últimos dados, acontecem em menores de 1 ano, que são as crianças que mais sofrem com o quadro que a bactéria causa. Então, a gente precisa se vacinar. Pois é, doutora, quando anunciamos a senhora, né, as perguntas chovem aqui, a nossa produção selecionou algumas e a gente vai colocar no ar para que a senhora possa responder, tá ok? Vamos então à primeira pergunta que chegou para a doutora, para a gente responder aqui agora. Foi o Flávio, tá? Ele pergunta assim, doutora, como diferenciar coqueluche de outras doenças respiratórias? Flávio, né? É uma boa pergunta. Normalmente, a característica das doenças respiratórias, por exemplo, gripe, Covid, ela tem uma síndrome gripal que antecede, por exemplo, a tosse. Então, a pessoa espirra, tem coriza, né, tem febre. A coqueluche, ela não tem muito essa característica de coriza, de espirro, por exemplo. A manifestação mais importante dela, além de ter febre, é a tosse. É a característica da tosse. Então, é uma tosse que se inicia seca, depois ela pode ficar um pouco mais secretiva. E existem aqueles acessos de tosse. Num minuto, a pessoa tosse várias vezes e fica sem conseguir respirar. Nesse momento, quando a pessoa tenta respirar, ela emite um guincho, um barulho, e é muito característico da coqueluche. Aí, por conta disso, pode ficar com dificuldade para respirar, pode ficar com as extremidades arroxeadas, principalmente a criancinha pequena, com o batimento de asa do nariz pelo esforço que ela faz para respirar. Por isso que ela também é chamada tosse comprida, porque a criança vai, como as pessoas dizem, pelo fôlego para tentar respirar. Ela tosse tanto naquele tempo, sem respirar, que vai pelo fôlego. Aí, quando ela volta, ela emite esse som, que é chamado de guincho, por conta desse tempo aí, quando a laringe se abre, então solta esse barulho. Então, é uma característica da coqueluche. Os olhos podem ficar vermelhos pelo esforço que faz para tossir.
Então, tem algumas características que são diferentes, por exemplo, de um resfriado, de uma gripe da Covid. Tá, ok. Doutora, tem mais uma pergunta, tá, para a senhora que chegou aqui, a nossa produção selecionou, e a gente coloca no ar. A pergunta do Jorge Júnior, tá? O Jorge pergunta assim, doutora, como é que a doença é transmitida? É transmitida, Jorge, é uma transmissão respiratória, pela tosse, no momento que a pessoa tosse, no momento que a pessoa fala, é assim, a transmissão é pelo ar, né, respiratória, a partir da pessoa que está doente. E a gente tem visto também acontecer em crianças pequenininhas, menores de 2 meses, quando a mãe é a portadora da bordetela. Ela até pode ser portadora sem muitas manifestações, mas quando ela tosse ali perto da criança ou quando ela fala perto do seu bebê, ela pode ali infectar a criança que não tem nenhuma proteção, porque até 2 meses ela não tomou vacina ainda. A vacina contra a coqueluche começa aos 2 meses, 2 meses, 4 meses, 6 meses e aí os reforços. Então até 2 meses ela não tem nenhuma proteção. E aí ela pode adoecer e aí é mais complicado, porque é um bebezinho pequeno com toda essa dificuldade de respirar, às vezes fica muito roxinho, a mãe até fica muito desesperada por conta desse sintoma. É uma doença que tem tratamento, o tratamento é com antibiótico, às vezes a criança, muitas vezes, precisa ficar internada para que tenha um suporte naquele momento, né, da falta de ar, mas é uma doença que tem cura. E o mais importante é se vacinar. Então, já também tem, por conta desse aumento de casos, orientação do Ministério da Saúde para que as gestantes tomem a vacina antes de ter o neném, para que ela já passe para o seu bebê no útero a proteção dos anticorpos que ela adquiriu pela vacina. Então, ao longo da vida, as pessoas vão perdendo a imunidade que adquiriram com a vacina quando criança. Então, precisa ficar repetindo. E no caso da gestante, é importante que tome vacina contra tétano e vacina contra coqueluche, difteria. É uma vacina combinada, né, com algumas outras doenças, né, para proteger de algumas outras doenças, que a gestante deve tomar para proteger o seu bebê quando ele nascer. Porque ele só vai começar a tomar vacina aos 2 meses dessas doenças. Valeu, doutora. Muito obrigado pelas dicas importantes demais. Vacina tem, né, gente? Vai lá, procura e vacina o seu bebê a partir dos 2 meses. Um beijo para a senhora. Muito obrigado. Quem tiver mais dúvidas, procura aí o @ da doutora Luciana e fica por dentro de tudo. Um abraço para a senhora. E muito obrigado pelos esclarecimentos. É uma aula sempre que a senhora traz aqui para pais, mães e responsáveis por nossas crianças. Beijo, doutora. Abraço. Até semana que vem. Abraço, Douglas. Boa semana para todos.